Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso programa de toda semana, Não É Bem Assim. Que eu faço aqui esse papasso com os meus amigos Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Fortes. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que um tem a ver com o outro. Essa história de que o Brasil desceu 10 pontos, perdeu 10 posições no índice de corrupção da Transparência Internacional. E temos também esse caso da Agência Brasileira de Inteligência, metida numa investigação da Polícia Federal, com briga da Polícia Federal, com família Bolsonaro envolvida, com ação de busca e apreensão na casa do filho do presidente, Carlos Bolsonaro, e suspeita de que a ABIN tenha sido usada para arapongagem de inimigos políticos da família. Bom, tudo isso a gente vai discutir a partir de agora, porque é a hora de você ficar aí, que o programa vai começar. Marcelo, eu falei que esses assuntos estavam ligados. Um tem a ver com o outro. Arapongagem, porque não é nem serviço de inteligência, né? E a corrupção. São dois assuntos, dois temas que permeiam a história do Brasil. Nada é novidade, né, nesses dois aspectos. Pois é, aí a gente pode até meio que começar esse assunto com uma anedota, né? Porque no Brasil inteligência é uma coisa tão rara que você precisa de um serviço especial, né, para reunir os inteligentes, mas isso é piada, é bobagem. A história da inteligência como uma das formas do Estado agir, do Estado se proteger, é antiga. E no Brasil a nossa história é antiga, complexa e meio canhota, né? Porque começou, pelo que eu me lembro, com o DIP, que era o Departamento de Informação E e Propaganda do governo do Getúlio, né? O chefe, o Lourival, agora eu esqueço o sobrenome dele. Não era... Ah, não, esse é a polícia, aquele Não, esse Filinto Miller era outra coisa. Tá. E depois, em seguida, veio o Departamento de Ordem Política e Social, o mal afamado, o famigerado DOPS. Já na ditadura. Já na ditadura. O DIP foi na ditadura também, de 1937. Mas o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, ele veio ao longo do tempo até a ditadura militar. Quando foi também criado no golpe de 64 o SNI, o Serviço Nacional de Informação, pelo general Guberico Silva. Do Couto. E depois, quando veio a redemocratização, até para mudar a imagem do SNI, que o SNI era um órgão que não cuidava dos interesses do Estado, e sim cuidava dos interesses da ditadura militar, no que se refere à informação e contra-informação, aí mudaram o nome para Agência Brasileira de Informação, a ABIN, que ao longo do tempo também foi se deformando, né? Criou-se, como o Goberi fala do SNE, criamos um monstro em que, em vez de trabalhar a serviço do Estado, acaba trabalhando a serviço de um determinado governo, seja de esquerda, seja de direita, ou a serviço mesmo de pessoas, ou prestando serviços para terceiros, né? E esse uso indevido, ele independe de campo político, totalmente, né? Todo mundo... depende só do bolso. Tanto o campo político, quer dizer, favorecendo os interesses do governo A ou B, que não necessariamente são os interesses do Estado brasileiro, ou então interesses de pessoas, ou grupos econômicos, ou o que seja. Isso vem do quê, hein, gente? Esse tipo de mentalidade? Da visão patrimonialista que está na essência da criação da sociedade brasileira. Aí vamos de novo lá para Raimundo Faoro, né, os donos do poder. Isso está na essência da criação do Estado português, do Estado brasileiro. O Estado me pertence. O Estado está para meu uso. Exato. E não para servir a população. Não, mais que isso, você pensar, tem tentativa de apropriação de todas as instituições. A justiça, o que a gente ouve falar das decisões que são estranhas, no mínimo estranhas, né, de liberar um criminoso condenado saindo pela porta da frente com
com autorização do STF para sair, né? Um traficante, uma pessoa que, né, perigosa e que são liberados, e a gente conhece aí vários, fora os políticos e os Anulação de interesses. multa de quem confessou o crime, por isso pagou a Anulação multa, de anulação de multa. provas. Não, tem outra coisa que a gente vive conversando aqui sobre segurança, a questão da própria. O miliciano, o que é? Essa transgressão, é a força de Estado que se transforma em força criminosa, né, que vai a favor do crime. Então o Brasil tem uma coalhada, né, uma quantidade de casos de comportamento dessa forma que é muito mais profundo, né? Isso está na formação do país, isso está na formação, pelo menos dos últimos anos do país, e a gente vai olhar para a história mais para trás e encontra casos sempre dessa apropriação, né, como o Raimundo falou, ressalta, né, mas que é muito mais amplo, né, do que a gente imagina. Então essa apropriação da a gente viu o Bolsonaro falando, eu quero a minha agência, o meu sistema de informação. O que é esse meu sistema de informação? Agora parece que pode ser que a gente tenha clareza do que é isso, né? O meu sistema de informações virou o sistema de informações de todo mundo em benefício dele. Pronto, facilitou. Não precisou criar um organismo novo, já estava lá, foi simplesmente se apropriar. Mas é uma frase, né, Dora? É a confusão do público e do privado, que é a essência dessa coisa. Confusão proposital. Proposital, né? uma coisa que está na gênese. É a confusão do público e do privado. Quer dizer, eu exerço um cargo público, um cargo de Estado, mais até do que um cargo de governo, seja ele qual for, tá certo? Entendo que isso pode ser benefício, ser usado em benefício dos meus. Os meus pode ser eu, pode ser meus parentes, meus amigos, meu grupo político ou o meu grupo econômico, dependendo do que é. Vou usar para isso, né? E a história do Brasil recente é cheia dessas coisas. Recente, que exige de 15 anos para cá, é uma coisa... a Lava Jato, né? As confusões em torno da Lava Jato, como é que é isso, como é que não é aquilo. Quer dizer, réus confessos de corrupção que depois tem os processos que os levaram a devolver dinheiro roubado. Eles agora vão querer de volta o dinheiro que tinham roubado, mas entregaram ao Estado, porque o processo foi considerado inepto, né? Formalmente inepto, a liturgia não foi seguida. Vou citar outro exemplo, Márcio, as nomeações tanto para PGR, e isso é Bolsonaro e Lula, tá, gente? Sim. PGR e ministro do STF baseado em critério de fidelidade pessoal. Pois né? então. Estou nem falando de abandono de lista tríplice, porque começa ali, mas o critério escancarado, né? Assumido. Claro. E começa a permear, né? Quer dizer, você aí para reitor de universidade, tá certo? Alguma coisa que exige lista tríplice, um julgamento impessoal, começa a virar personalizado. Aí o jeito começa. Eu não vou falar nada porque Brasília é a mãe dessas coisas todas, mas a Dora é uma defensora incondicional de Brasília, mas Não, mas eu pouquinho. não vou, eu também não sou indiferente ao fato de que existe, né? Porque você recebe um convite para ocupar uma posição no STF, né? Não chega nem ao Supremo. Tem que ser nomeado pelo presidente da República, passar pelo crivo do Ministério da Justiça, tá certo? Vira uma lista tríplice, essa lista tríplice vira personalíssima. Qual é o critério? Passa a ser um critério personal e não um critério técnico, objetivo. Foi assim, o governo Bolsonaro nomeou um ministro do Supremo porque era terrivelmente evangélico. E o outro porque era terrivelmente competente no como exercício advogado da do Lula. advocacia, exatamente. Então não tem sentido nenhuma coisa nem outra e permeia a sociedade que isso é assim mesmo. Quer dizer, é aquela coisa da Hannah Arendt, né? A banalização do mal. Fica todo mundo achando que é isso mesmo. Tá Ou a normal. banalização da apropriação. Quando você tem, por exemplo, um governo, você forma um governo, uma frente de vários partidos. E vamos discutir aqui, ó. Então, esse governo vai formar Márcio, Dora, eu, Pedro Paulo. Então, o Márcio Forte, não, eu vou ficar com o Ministério da Educação, né? Mas eu quero o Ministério da Educação porteira fechada. Isso sai nos jornais, fala-se. Como se o Ministério da Educação passasse assim, não, vai ser uma propriedade privada do Márcio, em que ele vai mandar e desmandar, segundo, entendeu? Sem nenhum outro compromisso com a nossa coalizão. Nos últimos dias, a ABIN passou a ser conhecida do grande público brasileiro. É um organismo obscuro para o público, porque não está no dia a dia da vida de todo mundo. ABIN, ABIN, tá em tudo, por causa do uso da ABIN em benefício pessoal.
Mas isso é uma coisa que... O grande assunto hoje no país são as questões ligadas à saúde pública. Essas é que estão na moda, entendeu? Não só o Ministério da Saúde, como a saúde sob orientação dos vários estados brasileiros. Você diz da demanda... É o grande botim, claro. É o grande junto botim. com a segurança, né? A segurança para o uso do público, para o uso da influência política e da influência pecuniária em torno de interesses. A saúde hoje é disparado, não é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação é chatíssimo. Não compra eu pouco. peguei um exemplo qualquer. Compra pouco, não é? Quer dizer, uma venda de um determinado medicamento recomendado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo gera uma fortuna em negócio. Aí eu vou pegar duas coisas. Espera aí, eu quero fazer um parênteses, porque, primeiro, exemplificando o que o Marcelo falou, tem um ato falho do presidente Lula ontem. Não, dos políticos também. Não, olha o ato Mas falho. o Lula é especialista em atos olha o ato falho. Quando ele diz, quando ele vai negar, quando ele nega que ofereceu, que tenha pensado em oferecer o ministério para Tabata Amaral, para ela desistir da candidatura em São Paulo, ele fala, eu não iria corrompê-la com o ministério. Ele associa o ato falho aí, quer dizer, oferecer o ministério, ele associa à corrupção. Outra questão que eu queria trazer, ligado a isso que você está falando, Márcio, é que a saúde, a campanha da dengue, usada para que o governo federal, por meio da SECOM, Secretaria de Comunicação, fizesse deboche com a ação da PF em cima da ABIN, do uso da ABIN com Carlos Bolsonaro. Quer dizer, é tudo intrincado, gente. É tudo uma coisa embolada na outra. Tão intrincado como a questão da corrupção. O resultado que temos é que no PISA, né, no Exame Mundial de Avaliação, né, do Índice de Corrupção, o Brasil, né, foi, entre aspas, contemplado, né, caiu acho que 10 pontos. 10 pontos. Né, já ocupava um vergonhoso 98º lugar. 94º, são 180 países nesse ranking. O Brasil estava em 94º, foi para centésimo, assim que fala, centésimo quarto. Era ruim, já ficou péssimo. Exatamente. Quer dizer o seguinte, que a corrupção, a avaliação que se tem do nível de corrupção dentro do Estado brasileiro, dentro do país Brasil, aumentou. E foi o que a gente viu. Né? Houve um espasmo de combate à corrupção, né, que redundou no Petrolão, Mensalão e depois na Operação Lava Jato, e que nós recentemente aí somos testemunhas, né, que foi absolutamente desmontado. Não vou cair aqui no porquê que foi desmontado, nas razões, mas foi devidamente desmontado, invalidado, obliterado da história do Brasil, que isso mostra a força que a corrupção tem dentro do Estado brasileiro, da vida brasileira. E isso é da maior gravidade, porque isso vem para a BIM, isso vem para os cargos públicos, isso vem para as decisões da magistratura, isso perpassa por toda a sociedade. E isso faz com que essa corrupção, o que é pior, ela passa a ser uma prática aceita e praticada pela sociedade como um todo. Essa deformação, né, que é a corrupção, ela passa a ser coisa do cotidiano de cada brasileiro. Quando não vista como um fator de esperteza, de assim mesmo, é a maneira de ser. O padrão de ter destruído o que houve anos passados com a Lava Jato, que tem lá os seus defeitos. E antes disso, você lembrou o Mensalão, porque ali também foi uma investigação. Ali é Congresso, né? É Congresso que fez, né? CPI. Exatamente. Né? Mas no Mensalão, até o garantismo jurídico não conseguiu agir tanto. Ele não conseguiu desmontar, né, as narrativas, as defesas, a promotoria, né, não conseguiu desmontar. Né? Tanto que teve o embate do Lewandowski com Joaquim Barbosa, né? Que foi uma coisa muito clara ali, ficou um contraste muito claro. Mas o garantismo, que na minha sensibilidade, é um elemento muito manipulado, né?
para poder justificar qualquer medida. Porque em tese ele é do bem. Em tese, ele é do bem. Garantia. Eu estou garantindo Né? o inocente. Só que o garantismo é usado não é com inocente, é com criminosos de 4 costados, com folha corrida. Né? E a outra coisa é de politizar o crime. Eu acho que existe a coisa de criminalizar a política, mas acho que existe o contrário. Existe muito o contrário, que é de politizar o crime. Então, torna o crime como política para poder abençoar. Não, aí está na intenção de conseguir eleitor, está na intenção de conseguir voto. Então pode. Então foi a transformação. Tira o cara do crime e passa para a questão, para a justiça eleitoral. Quando você tem qualquer E, operação... com isso foi o plano, todo mundo lembra, que foi urdido logo no início da Lava Jato. Isso começou a ser falado. Não, isso é eleitoral, porque está tudo em cima das verbas de campanha, caixa 2. Qualquer operação que exista, agora na BIM, esse exemplo que a gente está, é sempre atribuído a uma perseguição política. Sempre porque perseguição política. Ao politizar, que você traz esse ponto muito bem, parece que aí fica tudo zerado. Pode. Pode. Já que tem eleição, é democracia. Não, ou então tal. já que estão me perseguindo, isso é perseguição, isso não existe. A gente vê real. essa história, a gente vê a história, por exemplo, a história do Brasão, no Rio de Janeiro, quer dizer, é uma história de um político que se construiu. A história dele, eu estava vendo o Pedro Doria falando outro dia, contando a história dele desde o início. O cara é criminoso, matou um cara, conseguiu... Com testemunha. Com testemunhas, Foi conseguiu condenado. inverter isso como se fosse legítima defesa, quando os fatos mostravam que não tinha legítima defesa nenhuma. Pelo menos é o que a história é contada. Né? Sendo isso verdade, agora o cara foi recuperado para o Tribunal do Estado. Primeiro teve por uma 5 decisão mandatos de deputado. monocrática de um ministro do STF, que acho que foi o Toffoli, que deu de mão beijada o retorno do Brasão ao Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, olha a articulação que tem por trás dessa história toda. Gente, você falou... Quer dizer, como é que é isso? Você falou e esse julgamento desse não acaba, está na segunda turma e não termina. E já tem 2 votos contra o Brasão. Mas não anda para frente. Tudo isso reforça a percepção de corrupção, que é o quesito lá do ranking da Transparência Internacional. E você falou do Toffoli, Pedro Paulo, o relatório da Transparência cita nominalmente o ministro Toffoli, cita as decisões mais recentes dele como fator e atribui um dos fatores para o aumento de percepção da corrupção. No relatório citado também, sabe o quê? O fundão eleitoral entrou como exemplo da apropriação pessoal de recursos públicos. Exato. E tudo isso, quer dizer, você não precisa dizer, não, ali teve corrupção. Não. Esse tipo de coisa propicia o ambiente que torna um país perceptivelmente corrupto. E que aí você tem... O cara vai lá olhar, o investidorzão vai olhar aqui, corrupta, não vou ficar pagando propina, não vou para lá. Qual é a reação das nossas autoridades? Mas antes da reação das nossas autoridades, a reação de você que está nos acompanhando. Não se esqueça de dar o like, assinar ao nosso canal, compartilhar com os amigos, né? E assistir aqui o nosso Não É Bem Assim, aqui no YouTube e também em todas as plataformas de podcast, ok? Mas, como eu estava dizendo... A reação das autoridades brasileiras, o que é negar, tirar a credibilidade, né, do relatório. O relatório, foi isso mesmo. Unânime. Do trabalho do Estado. Exatamente. Não é só uma opinião. Não. É tirar a credibilidade. Então... E é uma carapuça. Estão há um ano no poder, quer dizer, isso não se constrói em um ano, né? Essa reação, quer dizer, não precisava, esse resultado, não precisava botar essa carapuça. Não precisava. No entanto, o mesmo relatório cita lei das estatais, afrouxamento, que é coisa que aconteceu no governo Lula. O tal do critério que a gente estava falando agora para nomeação de STF, que já vem do Bolsonaro, já vem de antes também, tá? De uma maneira menos escancarada, né? Ou não? Bem menos escancarada. Tem uma porção de fatos até pitorescos na indicação para ministros do STF, né? Por exemplo, você lembra de algum? Eu lembro, mas é tão no passado que é melhor não ficar lembrando, quer dizer... Um candidato a presidente da República que conhece um bom advogado na campanha e tal, aquela coisa toda,
e combina com ele, se eu for eleito, parecia improvável, se eu for eleito e tal, você me nomeia para o Supremo, claro, estamos aí. Fechado. E pronto, assim foi. E outros, né? Mas o fato é o seguinte, esse ano tem eleições para prefeito. Já voltamos ao assunto das eleições, né? E o grande mote hoje para escolher candidatos a prefeito, a vereador, como é que se constrói, já conversamos sobre isso aqui, o efetivo objetivo dos partidos políticos, que é aumentar a bancada federal em 2026, é a questão da saúde pública, não é a segurança. Os candidatos estão... Quem é que vai se dar melhor na questão da saúde pública? Se dar melhor não é aumentar a eficiência do atendimento à população, não. É quem vai comandar o processo. Por quê? A saúde pública tem 22% de cada orçamento, de cada cidade, de cada estado, como destaque obrigatório nas receitas, não é? Nos orçamentos, e a variedade de assuntos ligados à saúde pública impede uma identificação clara de onde é que está a tal corrupção. Quer dizer, não é construir hospital, é como é que você faz os medicamentos estarem no hospital, como é que você consegue... Isso é muito clássico, mas está se acirrando agora muito nesse ano. Ou seja, independe, porque, em tese, o governo federal blindou o Ministério da Saúde contra esse assédio que sempre continua e resiste nomeando a Anísia Trindade. Mas, pelo que você está dizendo, não basta, né? Porque os valos são enormes. O Gazola era secretário de saúde do César Maia, aqui no Rio de Janeiro, e eu era secretário de obras. Aí tinha que fazer uma reforma no hospital do governador e outro não sei aonde e tal. O Gazola falou, mas está olha aqui, bota grade nas janelas do primeiro andar. Só do primeiro andar. Por quê? Porque o pessoal pega as coisas, rouba dentro do hospital e... Passa pela janela. Passa pela janela. Coisa é medicamento, é gase, enfim, essas coisas de hospital que existem. Mas é um roubinho vagabundo, mas que denuncia bem o que está na cabeça das pessoas todas. Exatamente. Mas o roubinho vem daí. A gente está falando do roubinho vagabundo, que você vai agregando. É a banalização do mal. É a banalização do mal. E assim, como é que você pode formar uma civilização, um país, uma sociedade? Como é que você pode caminhar para frente se você tem a prática da corrupção como uma coisa useira e vezeira, como uma coisa que se justifica. Faz parte, Faz parte tanto dos tribunais superiores, passando pela janela do hospital. Pois é, então aí tem uma coisa que eu devo mencionar, que é o seguinte, também o lado oposto não se pode adotar. Quer dizer, que todo mundo que faz isso é desonesto, todo mundo que faz isso está querendo se apropriar, todos os políticos não sei o quê, porque aí gerou uma consequência muito funesta no Brasil de hoje, que é a criminalização do político por definição. Quer dizer, as pessoas honestas evitam participar da política e entregam, dão de presente a política para os menos honestos, porque não querem ser conhecidos como um deles. É um problema que corre atrás do rabo. Né? Você conversa com muita gente, você não quer meter círculo. Você vai ser eleito deputado para quê? Para ser mal falado? Mas é uma realidade, Márcio. Por mais que a gente saiba que vamos usar aqui um termo, um clichê, né? A generalização não corresponde à realidade e não é benéfica, ocorre que também os Suas Excelências não ajudam, né? Não ajudam. Não, claro que não. Ela dá-se um passo adiante, né? As pessoas passam a desacreditar da democracia. Esse que é o risco maior. Democrático. Esse que é o risco maior. Então, para que eu vou votar se todos aqueles que são eleitos, essa generalização não prestam, são ladrões. Mas aí a gente vai voltar para aquele assunto do parlamentarismo, do voto distrital, mas principalmente do voto distrital, que está na base dessa história. A política brasileira não tem, no regime brasileiro, não tem um instrumento de cobrança, efetivamente. Então você vota e aquilo fica disperso, porque é difuso, você não sabe que aquele deputado, ele não tem obrigação de prestar conta para ninguém, tem que prestar conta para o Estado inteiro, aquele deputado federal. Ninguém presta conta para o Estado inteiro. Uma vez eleito, ele presta conta a si mesmo e faz exatamente. as coisas. Não existe essa prestação de conta. Então, esse é um lado. Aí agora pioraram. Com esse fundão eleitoral, a perpetuação de quem é grande é um fato. É um fato. Qual é a força nova que vai poder emergir com essa desproporção com a lei eleitoral, que não permite a doação
de ninguém, a não ser de pessoas físicas, né? Haja rico no Brasil. Haja rico no Brasil para bancar essa política, e com um dinheirão, uma dinheirama, um volume de dinheiro. Que vai, vamos explicar, que vai para quem já. Por isso você fala Pra quem já para tem. quem já tem o mandato, porque como é o partido que Quem tem mais distribui, deputado é já. que vai receber o butim, a grande parte disso. E vai, com isso, se perpetuar, além de outras coisas que a gente sabe, como é que vai usar esse dinheiro, né? Porque não é a melhor, a reputação não é a melhor, né? A gente vê as histórias do que já foi feito com essas verbas e como compra de voto e coisas dessa ordem que são useiras e vezeiras no Brasil. Então, é uma situação, é uma encruzilhada. Gente, é sem saída? É uma encruzilhada. Não é sem saída. Ih, Não acho pronto, sem saída. otimista, Cândido, otimista. Vamos lá. Ou esperançoso, tanto faz, não é? Não, eu acho que nós estamos repetindo numa fase de transição. Tudo isso que a gente está falando aqui contribui para a sociedade em geral, os que estão nos ouvindo e aqueles que pensam sobre o assunto, querer contribuir para mudar esse estado de coisa e não achar que é normal. Como dá para contribuir? Vamos Márcio? escolher Como bons seria? candidatos a deputado federal. Vamos pensar em bons candidatos a vereador agora, em outubro de Eu 2024. concordo, Márcio, mas vem lá, o Einstein tem uma máxima, né, que claro. é danada, né? Mantendo tudo igual não vai mudar, entendeu? Mas Não vai manter mudar, tudo não igual. Olha mudará, aqui. entendeu? E em 2022, o PL elegeu 99 deputados federais, porque tinha o candidato Bolsonaro que supostamente iria ser reeleito presidente da República. Bolsonaro não é mais candidato. O PL vai fazer 50 no máximo deputados na próxima. Todo mundo sabe disso. Ah, eu não sabia, então estou Tô te sendo informando, informado. Você é. também não sabia. Porque não Márcio é Forte matemática, data. não é matemática. A sensibilidade da Valdemar Costa Neto sabe disso. Quer dizer, ele não vai ter o Bolsonaro como candidato a presidente, ajudando a eleger deputados federais. Então está sobrando aí alguma coisa como 40, 50 vagas de deputado federal. Todos os partidos hoje estão pensando nisso quando escolhem candidatos a prefeito e a vereador. Todinhos. E para isso um bom instrumento é você ter posições marcantes que ajudem nas administrações municipais a eleger deputados federais. Agora, como é que a Posições sociedade interessantes faz politicamente. essa conta? A sociedade ela Sabe, é... para poder se mover nesse sentido. Sabe por quê, Márcio? Eu fico achando, às vezes, a gente estava até conversando, a pessoa individualmente fica assim pensando, bom, esse troço Tanto faz todo, como tanto fez. tanto faz, eu tanto faço como tanto fez, né? Sabe, juntar, como é que o despertar coletivo, para que isso é um problema importante, como foi o combate à corrupção, como foi a mobilização da sociedade para que não houvesse apagão lá 20 e tantos anos atrás. Esse coletivo. Houve algumas essa consciência. manifestações coletivas públicas muito importantes. A mais recente é de 2013, né? Que gerou... Mas que aí, Muito bem. Não, ficou... gerou o descrédito do então governo federal. Gerou o impeachment, que foi uma anormalidade. Não sei se certo ou errado, mas foi uma anormalidade. Gerou a sequência das coisas que conduziu o Lula de volta ao governo. Mas dessa vez, a manifestação pública se faz pelas redes, se faz pelo que se fala nos TikToks, se fala Nas redes sociais, né? nas redes sociais. Mas eu acho que tem uma... E elegeu alguns deputados, agora em 2022, que não tinham nada a ver com esquemas anteriores baseados na rede. Os mais notórios são o Nicolas Ferreira e o outro do outro lado. mas manipulando essas redes de uma maneira condenável. São né? novos- Quer dizer, não de novas uma maneira... ferramentas. Não para aplaudir. Eu Novas acho que para mim, a questão, por exemplo, da Lava Jato ter chegado na situação que chegou, quer dizer, depois de ter mobilizado e ter realmente falado com o âmago das pessoas, aquilo tocou a população Sim, sem em dúvida. geral, porque era muito surpreendente tudo que aconteceu. Ao mesmo tempo, a diluição disso, o balde d'água de dizer nada disso era, porque é isso que está se colocando, gera um malefício, Horrível. um descrédito, um cansaço. atraso. É um retrocesso. um retrocesso enorme, de uma ordem enorme. impressionante, porque aquilo começava um processo de educação. Ó, fez besteira, fez mal feito, alguém paga. Por isso que eu tenho dúvida quanto à saída. Aquilo foi a sangria que o Romero Jucá queria estancar,
era essa. Foi estancada. Foi estancada. Eles Foi conseguiram estancada. executar E o como é que plano a que gente vai pra existia. frente? Com o uso do né? Supremo e tudo. Com, Exatamente. com a gentil patrocínio do Supremo. Olha só, fala, suas últimas palavras, porque o Nando já deu sinal ali. Não, é porque, cara, na Dinamarca, na Noruega, no Japão, acho que a corrupção é uma questão ligada à humanidade, ao homem e tal. A diferença é a questão da punição, da vigilância. A impunidade. A impunidade que realmente que é a mãe de todos os vícios. Então, desse desmonte, a impunidade é do que estávamos falando, né, É, Marcelo? A impunidade. Ela que- Eu estava olhando aqui de fora, qual é a marca? O que faz a corrupção? A corrupção existe em todo lugar, só que menos ou mais. Vou dar só um Tem exemplo elenco. que acho que é bem carioca. É o seguinte, todo mundo viu que o Eduardo Paes resolveu que ia acabar com a feira de Acari, que é a nossa Isso. famosa Robalto. Robalto. Quer dizer, era a clássica Robalto. Aí já estou falando, vai mudar para algum lugar. Porque apareceu uma foto do local de Acari, Vazio, todo policiado e vazio, e alguém falou, vai mudar para algum lugar. Quer dizer, esse é o raciocínio Não é que impera. vai Não vai acabar. acabar, acabou ali, mas para algum lugar irá. Se irá mesmo, não sei, mas só haver esse raciocínio mostra como é que o subconsciente do Eu sei, brasileiro... mas eu queria tem sugerir algum- que os nossos 5 mil participantes, 10 mil pessoas, não sei o quê, conseguissem espalhar o fato seguinte: vale a pena votar bem. Não é uma coisa desprezível. Lógico que Vamos vale a escolher, pena. vamos começar, faz a nossa partezinha. Gente, pode Só não dar isso. resultado amanhã, Não, mas a médio e longo Claro. prazo dá resultado, porque é aquela história, faz o certo, cara, não tem como no final dar certo. E É. com isso a gente fica por aqui até semana que vem. Beijoca.